Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num poema que, apesar de bem curto, é de uma profundidade incrível e que atravessa os milênios. É o Salmo 1, um texto que basicamente coloca na nossa frente uma escolha fundamental da vida, tudo isso em apenas 6 versículos. Vamos dar uma olhada nessa sabedoria? Todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento, não é mesmo? O que significa, de verdade, ter uma vida próspera, uma vida feliz? O legal do texto de hoje é que ele dá uma resposta para isso, uma resposta bem forte e que vale para qualquer época, explorando dois caminhos totalmente diferentes que uma pessoa pode seguir. Para a gente entender bem essa resposta, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia central dos dois caminhos. Depois, vamos ver em detalhe qual é o caminho que se deve evitar e, em contraste, qual é o caminho para abraçar. Aí, vamos analisar duas metáforas superpoderosas, a da árvore e a da palha, e para fechar, vamos ver qual é o destino final de cada uma dessas jornadas. Então vamos lá. O Salmo começa de um jeito bem interessante. Ele define esse estado ideal de vida não por uma ação, mas por uma qualidade, usando uma palavra muito específica e super importante. E a palavra é essa, bem-aventurado. Vindo lá do hebraico original, ela carrega essa ideia de uma felicidade profunda, sabe? De prosperidade, de ser abençoado. Esse é o ponto de partida e, ao mesmo tempo, o objetivo de quem escolhe o primeiro caminho. É o estado de vida que, no fundo, todo mundo busca. Agora, o mais curioso na estrutura desse salmo é como ele começa a descrever essa vida abençoada. Ele não parte do que a pessoa deve fazer, mas sim do que ela não deve fazer. Ele define o caminho certo primeiro por exclusão, mostrando o que a pessoa que está nesse caminho ativamente evita. E olha, não é só uma lista de não faça isso, não faça aquilo. Se a gente olhar com atenção, o primeiro versículo mostra uma sequência bem clara, quase uma escalada, que mostra um envolvimento cada vez maior com o jeito de viver negativo. Olha só essa progressão que interessante. Começa com andar, que é uma coisa mais casual, tipo ouvir um mau conselho de passagem. Depois a coisa evolui para se deter, ou seja, parar. Já implica uma permanência, ficar mais tempo no caminho errado. E por fim, chega em se assentar, que sugere conforto total, sabe? Sentir-se parte do grupo, estar completamente à vontade com quem zomba do que é certo. É uma descida sutil, mas muito, muito poderosa. Ok, depois de mostrar bem o que evitar, o Salmo dá uma virada. Ele apresenta o coração da coisa, o lado positivo e ativo do caminho do bem-aventurado. É aqui que a gente encontra a ação, o foco principal da vida dessa pessoa. Esse versículo aqui é o centro de tudo, é o coração do caminho positivo. Percebe a mudança total de foco? Sai da influência externa dos ímpios e pecadores para algo interno, um princípio que se torna a fonte principal de alegria e de reflexão. Então, o ponto-chave é que não se trata de um dever, uma obrigação pesada. A palavra usada é prazer. A pessoa realmente sente alegria nisso. E não é um pensamento rápido, passageiro. É uma meditação constante, de dia e de noite. É algo que molda toda a forma de ver o mundo. Bom, a partir daqui, a nossa análise entra nas imagens, nas metáforas visuais que o Salmo usa. E elas são, nossa, incrivelmente eficientes para mostrar os resultados desses dois caminhos tão diferentes. É a imagem de uma árvore forte contra a imagem da palha solta. Primeiro, a metáfora para o caminho do bem-aventurado. A imagem que vem à cabeça é de estabilidade, de vida, de nutrição o tempo todo. E veja bem, não é uma árvore que cresceu ali por acaso. Ela foi plantada. Isso sugere propósito, cuidado e perto de uma fonte de vida que nunca acaba. E os detalhes dessa imagem são fantásticos. Estar perto da água garante alimento constante. Isso leva a dar fruto na hora certa, a ter uma vitalidade que nunca acaba. A sua folha não cai. E o resultado final é uma prosperidade geral em tudo que se faz. É a imagem perfeita de uma vida estável, firme, produtiva. E aí, num contraste total, vem a imagem do outro caminho. A moinha ou a palha é aquela casca levinha que não serve para nada e que sobra da colheita. Não tem raiz, não tem peso, não tem valor. A principal característica dela é ser totalmente instável, levada por qualquer ventinho. Essa comparação aqui, nossa, ela praticamente resume a mensagem do salmo inteiro, né? De um lado você tem firmeza, nutrição, produtividade, algo que dura. Do outro, instabilidade, falta de substância, algo inútil e que passa rápido. A diferença não podia ser mais gritante.
Com isso, a gente chega na nossa última sessão. Os versículos finais do Salmo saem um pouco da metáfora para fazer uma declaração bem direta sobre as consequências e o destino de cada um desses caminhos. O versículo 5 fala de um momento de avaliação, de juízo. E a conclusão é que o caminho do ímpio, por ser como a palha, não tem estrutura, não tem substância para subsistir, para ficar de pé. Vai haver uma separação final, uma clara inaptidão de pertencer à comunidade dos justos. E então, chegamos ao grande final, a conclusão de tudo. O último versículo amarra todas as pontas. Ele explica o porquê de os resultados serem tão diferentes. Ele nos dá a razão por trás de tudo que a gente viu até agora. O contraste final é este: o caminho dos justos é conhecido pelo Senhor. E essa palavra conhecido aqui implica um relacionamento, um cuidado, uma atenção que sustenta esse caminho. Já o outro caminho, o dos ímpios, simplesmente perecerá. Ele leva à ruína, ao nada. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? O Salmo não termina com uma condenação, mas com uma constatação da realidade. Um caminho é cuidado e sustentado, o outro se desfaz no ar. A questão que ecoa há séculos é: qual desses caminhos está sendo construído no dia a dia? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia e mais essa análise.